Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com o nosso tradicional pré-jogo. Um pré-jogo meio repetido, né? Vamos tentar enfrentar a Ferroviária outra vez. Jogo que vocês bem lembram, era para ter sido no sábado retrasado, mas pelas fortes chuvas e pela falta de luz no estádio, ironicamente chamado de Fonte Luminosa, o jogo não se realizou. E o jogo foi adiado para amanhã, quarta-feira, dia 16, às 19 horas, horário de Santos. Então, vamos falar um pouco sobre o que mudou do sábado que deveria ser esse jogo para agora. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, converse com a gente, dê seu palpite, diga aí a sua provável escalação, sua escalação favorita. E se você acredita que o Santos vence e não só escapa do rebaixamento, mas também se aproxima de uma classificação bastante improvável. Porque este é um jogo que vai acabar definindo possivelmente a vida do Santos. Eu acho que uma vitória seria espetacular, principalmente porque o Santos se livra do rebaixamento. Matematicamente, a Ponte Preta tem 8, não chega mais a... Só vai chegar a 11, o Santos estaria com 13 pontos. Mas também passaria o Santo André e só dependeria dele. E podendo ainda contar com uma ajuda do Santo André, enfim, para conseguir uma classificação bastante difícil, né? Uma classificação aí bastante complicada. De novo, mais um ano passando dificuldade, passando sufoco. Mas é um jogo que acaba se tornando muito importante, até porque o Santos vai jogar no sábado ao invés do domingo, porque a Federação Paulista, sempre muito profissional, sempre muito competente, ela não previu que teriam jogos dos times da capital no mata-mata todos no mesmo dia, e aí a polícia não permite, então eles tiveram que adiantar alguns jogos para o sábado para poder usar a terça, a quarta e a quinta como datas possíveis, né? Eles teriam só a quarta e a quinta. E com isso o Santos perde um dia de preparação, né? Todos os times estão descansando. Todos os times não, né? Mas, por exemplo, a Ferroviária não joga esse fim de semana, já que já jogou pela Copa do Brasil, foi eliminada aí pelo Vasco. Gol do Ranigol, nosso Raniel. E teve a semana inteira de descanso, não, mas o Água Santa terá a semana inteira de descanso para o jogo contra o Santos. O Santos perde aí um dia de preparação, mas primeiro pensar na Ferroviária, que é um adversário mais complicado do que o Água Santa. A Ferroviária que também está na mesma situação que o Santos, tem 10 pontos, precisa da vitória para se livrar do rebaixamento, mas tem uma chance de classificação menor que o Santos, é verdade. Tá com 10 pontos, 5 atrás do São Bernardo, então, que é o segundo colocado do grupo, então o São Bernardo teria que perder os 2 jogos ou empatar um e ir para o saldo de gols desde que a Ferroviária ganhasse os 2 jogos. Então a situação da Ferroviária para a classificação não é tão simples, mas imagino que a prioridade seja agora sair do rebaixamento. Ferroviária e do Elano, né? Nosso bastante conhecido ex-jogador, ex-treinador, ídolo, e que só para fins de curiosidade tem o goleiro Saulo, né? O famoso goleiro dos 16 gols no Pacaembu. Ele era o goleiro do 9-1 do Ituano, ele era o goleiro do Santos no jogo que deu 7-1 aí. Também tem o Guilherme Nunes, que é um jogador do Santos que possivelmente não joga, porque eu acho que a Ferroviária não vai pagar a multa que o Santos impôs para que ele jogasse. Interessantemente, o Zanocelo é da Ferroviária, ele está emprestado, mas ele não tem essa cláusula, que eu me lembre. Então eu acho, se eu não me engano, o Zanocelo fica disponível para jogo. E aí a gente começa a pensar na provável escalação, e aí surge uma questão muito interessante, né? Qual que vai ser o time do Bustos? Porque ele na coletiva falou sobre adaptar o time, ele já tinha falado isso na coletiva de apresentação também, colocar o time que é melhor para determinado time, né, para determinado adversário,
E na coletiva de apresentação ele já tinha comentado sobre a Ferroviária mesmo, como que a Ferroviária jogava. Parece que era no 4-3-3, com um centroavante muito forte, com pontas, né? Ele falou laterais, acho, com direitos, com esquerdos. Mas enfim, com pontas que entram muito. E aí fica a questão, será que ele vai colocar de novo um sistema mais defensivo? Com três zagueiros, sem o Velasquez que foi expulso, mas talvez com o Luiz Felipe, ou dois zagueiros e aí mais volantes, assim, povoar um pouco mais o meio de campo, talvez. Acho, acho que essa é a grande questão da escalação. Esperei até agora 5 horas para ver se saía. Não tem, pelo menos no Twitter ainda, nenhuma informação sobre a possível escalação do Santos. Deixa eu até dar uma atualizada aqui só para não dar informação desatualizada. Aparentemente não. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Bustos dessa vez não vai ser tão defensivo. Eu tenho aí esse pressentimento que é totalmente palpite, é achômetro, mas eu acho que é uma boa se o Bustos fizer isso. O Pirani entra de titular, eu acho que ele nos 2 jogos que ele entrou com o Bustos, que foi o mata-mata contra o Fluminense do Piauí, da Copa do Brasil, e contra o Palmeiras, o Pirani fez coisa, né? Não vou falar assim que é de novo, não é um craque, mas deu o passe do empate pro Goulart e deu um belo chute com, sei lá, 3, 4 minutos que ele ficou em campo. Então, o Pirani já tinha elogiado ele, eu acho que o Pirani vai ser titular. De novo, achômetro, puro achômetro, pode ser totalmente diferente, mas isso teria 2 opções. Ou ele coloca o Kaique de primeiro volante, como ele estava fazendo, e o Luiz Felipe como outro zagueiro, para fazer a dupla com o Bauerman, e aí ele teria que sacar ou o Sandri ou o Zanocelo, possivelmente o Sandri, que não vem vindo bem. Ficaria um time com meio de campo Kaique de primeiro volante, Zanocelo, Pirani, e aí eu não tiraria o Goulart, eu deixaria o Goulart junto com o Marcos Leonardo e o Ângelo, mas ele também tem a opção de tirar o Marcos Leonardo, como ele fez contra o Palmeiras, não acho que ele vai fazer isso. E as laterais eu acho que vai ficar Lucas Pires e Auro mesmo. Ou deixar 2 zagueiros e aí colocar Sandri, Zanocelo, Pirani e Goulart com o Marcos Leonardo na frente e o Ângelo. Ou o Lucas Barbosa. São as 2 opções também, o Ângelo e o Lucas Barbosa. Então acho que as dúvidas da escalação ficam aí nessa linha. Eu quero realmente ver o Pirani. Eu sempre achei que a entrada do Goulart faria muito bem pro Pirani, até por uma questão de experiência no setor, tirar um pouco da responsabilidade. Eu acho que o Pirani, a questão dele é mais psicológica do que física mesmo, assim. Eu acho que o mental dele precisa de uma chacoalhada, talvez, ou talvez de alguém junto para orientar ele melhor, dizer o que ele tem que fazer. Então eu acho que o Goulart com o Pirani é uma possibilidade boa, assim, na minha opinião. E aí eu acho que um time interessante então seria Kaique Bauerman com Sandri Zanocelo e Pirani, com o Goulart fazendo essa entrada na área, Marcos Leonardo e Ângelo flutuando, e aí Auro e Lucas Pires nas laterais. Se o Bustos vai fazer isso, é outra história, já não sabemos, não dá para garantir, mas eu acho que é uma escalação bastante provável, eu acho que é bem possível que isso aconteça. Eu acho que o Pirani de titular se ele não for, eu acho que ele entra durante a partida, eu acho que é o tipo de adversário que, na visão do Bustos, é possível que o Pirani funcione melhor. E no mais, contar com o que temos, né? Eu acho que é pouco, mas é o que temos. E fica a questão do Kaique e do Luiz Felipe. Eu acho bastante possível, inclusive, o Kaique ser o primeiro volante, e aí Zanocelo ou Sandro Camacho até, acho que são as 3 opções que ele vai ter ali. Mas eu faria... Poderia ser Kaique, Zanocelo e Pirani, acho interessante. Acho que o Zanocelo vem melhor que o Sandro, inclusive. Mas o fato é que o Santos precisa muito dessa vitória. Assim,
para tirar de vez qualquer medo do rebaixamento, para ficar numa situação boa para se classificar. Seria muito, muito, muito bom uma vitória contra a Ferroviária. Ferroviária também que não vem, né, de uma boa campanha, tem os mesmos 10 pontos do Santos. Nos últimos jogos perdeu para o Guarani no fim de semana, perdeu para o Vasco, jogando bem, de verdade, jogou bem contra o Vasco, mas perdeu. Perdeu do Ituano de 3-1, Ituano que vem vindo bem, inclusive. Só ganhou da Inter de Limeira, isso já no dia 20 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro? Sim, isso. E vamos ver como que vem essa Ferroviária. Lembrando que o Santos também vem muito mal, né? O Santos tá 4 jogos sem vencer no Paulista. Se contar a Copa do Brasil, já dá mais um jogo aí. Vem de derrota, não ganha desde o jogo contra o Ituano. Não sei se o do Salgueiro foi antes ou depois, mas enfim. Salgueiro e Ituano foram as últimas vitórias, então já faz muito, muito tempo. Então precisamos vencer, seria espetacular aí uma vitória. Finalmente, né? Porque tá difícil. Primeira vitória do Bustos, esperamos que venha. E de novo, para além da vitória, que eu espero muito, torço demais, ficar de olho também na escalação, na maneira como o time joga, se o time vai ter a mesma disciplina tática, a mesma compactação entre as linhas que mostrou contra o Palmeiras. Eu acho que a Ferroviária, não sei, não vi tantos jogos da Ferroviária, mas é um time que não tem o poder de contra-ataque que o Palmeiras tem, mas o Santos tomou contra-ataque de quase todo mundo nesse campeonato. Tem que ficar de olho mesmo assim. Então talvez nesse sentido o Bustos mantenha o Kaique de primeiro volante e aí mantenha aquela ideia da defesa que nem foi contra o Palmeiras, mas com um ataque um pouco mais ousado. Eu realmente acredito no Pirani. Vocês me critiquem à vontade, diga aí nos comentários se você discorda, se eu tô pirando muito, mas eu acho que esse é o jogo que o Pirani vai ser titular com o Bustos. Então, amanhã, transmissão do Premier, do Paulistão Play e do YouTube, para todo mundo que tiver acesso ao YouTube aí. Santos, Ferroviária e Santos na Arena Fonte Luminosa. As previsões do tempo parece que dizem que vai ter chuva de novo, então vamos torcer para que seja uma chuva um pouco mais suave, que eles tenham arrumado um gerador lá e que a Arena Fonte Luminosa fique iluminada e principalmente ilumine o caminho do Santos aí para essa vitória. Amanhã, quarta-feira, 16 de março, às 19 horas, horário de Santos. Certo, pessoal? Então esse é o nosso pré-jogo, muito tenso, muito nervosismo. E amanhã é dia de sofrer mais uma vez pelo Santos. E no mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos 365 inscritos, temos um ano de inscritos aí. E diga aí o seu palpite para o jogo, o seu palpite para a escalação, se você acha que o Pirani não é jogador, se você acha que o Pirani tem que ser titular. Converse aí conosco, interaja e para cima deles. Abraço.